O show de bola de hoje é pra lá de especial, pra mim especialmente, porque eu vou conversar com um cara que é uma referência dentro da minha carreira e que, sem dúvida, tem um estilo único, um dos maiores narradores de futebol de todos os tempos, do esporte de uma forma geral, que, apesar de ser único, ele é muito imitado. O show de bola de hoje tem o prazer e a honra de receber Silvio Luiz. Silvio, a primeira pergunta que eu quero te fazer não tem nada a ver com esse mundo. O que você viu em mim para dar a primeira oportunidade da minha vida dentro da sua equipe de esportes? Você me apareceu. Para quem não sabe, eu bati na porta da Record quando ele era diretor da Record e fui pedir a chance de fazer um estágio dentro da equipe de esportes dele. E isso era uma quinta-feira à noite, ele falou, vem segunda-feira às 11 horas da manhã. Cheguei lá, ele chamou o Magrão e falou assim, ó, esse moleque vai fazer o que ele quiser aqui e vê o que ele quer fazer e põe ele para rodar aí. E foi assim que tudo começou. Vocês viram que deu certo, né? Mas, Silvio, hoje ninguém faz mais isso, Silvio. É difícil uma pessoa ter acesso a um cargo de um diretor para chegar e pedir uma chance para trabalhar dentro da televisão. Mas é por isso que a televisão está do jeito que está. Só por isso. Mas você sempre foi assim? Ou eu que dei sorte? Sempre. Te peguei num dia de bom humor? Não, cara. Sempre foi assim. Eu não sou um cara que tem mau humor. Você lançou muita gente. Hein? Você lançou muita gente, deu oportunidade para muita gente. Você vê, o Bolinha, por exemplo, eu botei o Bolinha para apresentar a luta de boxe. Né, Celso? Ele ficava de frente para a plateia, a câmera pegava ele falava neste corner, neste outro corner. Ele era locutor repórter esportivo. Genial. E passou apresentador, depois animador. Isso. Então. Mas naquela época, hoje acho que não tem muito isso, Silvio. As pessoas eram mais versáteis, eu não sei. Todo mundo fazia de tudo um pouco. E como eu, quando eu cheguei, que você permitiu que eu fizesse isso, eu não ficava preso à redação. Eu via como era feito, editado o jornal, eu saía junto com a reportagem, eu queria ver você narrando. Eu ia em todos os setores, e ia inclusive nos setores que não eram do esporte dentro da Record. Eu ia ver como é que fazia rádio, Record. Eu tinha muito mais curiosidade de tentar aprender o quanto mais eu pudesse. Mas eu vou contar uma coisa para vocês agora. Aliás, ele já falou, o ex-diretor artístico do SBT, o Fernando Perez, é filho de um grande iluminador. E o pai dele um dia chegou para mim e disse assim, você arruma um emprego para o meu filho? Eu falei, não tenho autoridade, mas vou procurar. Me deram autorização para contratar. Aí eu falei assim, Perezinho, ele foi meu boy. Office boy na época tinha isso, né? Interno. E não tinha esse negócio de internet, não tinha computador. Eu falei assim, você vai me dizer aonde você pode ir no lugar que você quiser da Record. Mas falou, olha, Silvio, eu estou aqui. Eu preciso que você venha me entregar um comunicado. Naquela época era comunicado para produção, cenografia. E ele entregava. Eu falei, não fique parado num lugar. Vá fuçar em tudo que você gosta. E ele acabou sendo diretor artístico do SBT. Por muitos anos. Com muita honra para mim. Porque você não sabe o que é uma pessoa indicar uma outra pessoa e ver o sucesso que essa pessoa indicou. E o Pelezinho tinha quantos anos? 13, 14, por aí, mais ou menos. Né? Fernando Pelé, que durante muitos e muitos anos foi diretor artístico do SBT. Agora, Silvio, recentemente você deu uma entrevista para a Silvia Vinhas, que repercutiu demais, viralizou milhões e milhões e milhões de visualizações, em que ela perguntou para você se você gostava das mulheres narrando futebol, e você respondeu o quê? Que não. Você gosta de mulher narrando? Com sinceridade? Sim. Não. Sabe o que é? É uma falta de adaptação. Vai chegar um dia que eu vou gostar. Mas no momento eu não gosto. No momento eu não gosto, com sinceridade. Quando eu vejo que a mulher está narrando, eu mudo para outro canal onde tem um homem. Mas não é que eu não queira que ela narre. Eu quero que ela narre. Mas o meu ouvido ainda não se adaptou. Então não é preconceito, nem machismo, nem nada. Pelo amor de Deus. Porque existe uma forçação aí, que agora todo lugar tem que ter. Tem que ter. Não é nem forçação, é um espaço que é adquirido. E muito bem adquirido, depois de muita briga. É uma vitória para as mulheres, é uma vitória para as mulheres conseguirem, porque é bem masculino narração, né? Então elas estão conseguindo. Esse tom de voz que eu ainda não me adaptei. Vou contar uma história para vocês. Você mora numa casa e
5 horas da manhã tem um passarinho que vai lá e canta, canta, canta. Você acorda até com o cantar desse passarinho. De repente o passarinho morre. Foi embora. Sumiu. E aparece um outro passarinho com outro tipo de canto. Você de manhã ouve aquilo. Fala, mas o que é isso aí? Até você se acostumar com o segundo tipo de canto, há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Então, é uma questão de hábito. Eu, por exemplo, não gosto. Não gosto. Não sei, o som não me é bom, mas elas têm todo o direito de sair da bolha e tentar o espaço. Vai dar certo. Agora, não pode ser de uma hora para outra. Eu não fui de uma hora para outra, ninguém foi de uma hora para outra. Só o César Filho foi de uma hora para outra. Não foi, não. Muito pelo contrário. Agora, Silvio, como é que você partiu para narrar futebol? Porque você não começou como narrador de futebol. Não. Você teve uma oportunidade, você já queria, você sonhava com isso? Como é que foi? Não. Eu, na realidade, eu era assistente da direção artística da Record e o Hélio Ansaldo era o diretor artístico, eu era assistente dele. E a Record fazia muito tempo que não fazia futebol. Um dia, infelizmente, o Geraldo José faleceu. E o seu Paulinho chamou o Hélio Ansaldo e disse, olha, nós compramos um futebol. Como é que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, olha, podemos usar o Silvio Luiz, que é meu assistente. E a ideia foi até do Newton Travesso. Aí teve uma reunião na sala dele. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. O Hélio transmite o jogo e o Silvio Luiz comenta. No outro jogo, o Silvio Luiz transmite o jogo e o Hélio comenta. E assim ficou. E o Flávio Prado era o repórter. Aí o que aconteceu? Depois do terceiro ou quarto jogo, o próprio Hélio falou assim, seu Paulinho, o Silvio se dá muito bem na transmissão. Vamos fazer uma coisa, seu Paulinho? Deixa ele transmitir e eu vou comentar. E foi assim que começou. Mas você já começou com seus bordões, com tudo, do seu jeito Não, mesmo? aquilo foi entrando devagar. É? Não, o meu jeito começou aí. Porque eu achava, e acho até hoje, que o cara que está em casa gostaria de estar no meu lugar. O cara que está em casa tem dúvidas que o narrador tem. E quando você tem dúvida, você pergunta para alguém. Sim. Você pergunta para quem? Comentarista. Você vê, por exemplo, o Neto, que hoje é uma figura que está aí, na Olimpíada de Seul, ele estava na seleção brasileira e no dia que o Brasil jogava, ele não podia jogar por algum motivo e a produção chamou ele para ser comentarista. Foi lá. E aproveitando aquele espaço, uma vez teve uns clássicos, Corinthians e não sei quem, a produção chamou o Neto. O Neto foi apavorado, né? Falou, o que é que eu vou fazer aqui? Eu falei, vai fazer o seguinte. Você, deixa eu perguntar para você e você responde. Porque eu também não vou me meter na tática do time, eu não entendo, não jogar bola. Então, qualquer dúvida que eu tinha no jogo, eu falava, o que você achou, Neto? Por que isso? Ele explicava. Assim foi. Depois eu apresentei com ele um programa no Band Esportes, chamava... Bom, não me lembro o nome. Uhum. Foi assim que ele começou. E hoje é essa estrela maravilhosa que está aí. Agora, Silvio, você falou isso que você responde que eu te pergunto, não vou falar de tática porque eu não entendo. O que eu percebo hoje, o que eu sinto pelo menos, já disse isso uma vez, inclusive numa entrevista, é que, e até o Faustão concordou comigo, que ele comentou, que hoje o narrador, ele narra, ele comenta, ele faz tudo, ele dá estatística, ele faz tudo, que muitas vezes o narrador acaba até tirando um pouco do trabalho, principalmente do repórter que está lá embaixo e que tem as informações para serem passadas. Você não acha, não?
O Luciano do Vale me deu uma vez uma lição. Ele falou, Silvio, o narrador narra, o comentarista comenta e o repórter informa. Criei isso aí. Então, eu posso perguntar, mas não dizer o que é. Eu criei, então, aquele negócio de, e aí, o que é que só você viu? Por Os quê? repórteres, é? E aí, Flávio Prado, o que é que só você viu? E falei, se você não viu, inventa. Porque é uma maneira de você botar um pouquinho mais de voz na transmissão. Porque o som, às vezes, o mesmo som durante muito tempo perturba, enche o saco, entendeu? E você mudando o som, a informação do repórter, o comentário do comentarista, a narração, você vai em frente. Mas, ô Silvio, você sempre disse o seguinte, você falou assim, não adianta eu brigar com aquilo que eu estou vendo que a televisão está transmitindo. Então, não adianta eu transmitir o que o telespectador está vendo, eu tenho que mostrar um outro lado também. Você tinha essa preocupação, eu me lembro disso. Ô César, tem narrador que acha que a imagem é inimiga dele. A imagem ajuda ele. Se ele souber usar a imagem como amiga dele. Uhum. Então, por exemplo, existe um gol. Você tem a imagem. O cara que está em casa vê a mesma coisa que você está vendo. Sim. Então, por que dizer que a bola entrou? Já viu que entrou. Aí, a sua participação no lance é jornalística. De quem foi o gol, quem fez o gol, contra quem fez o gol. E se você tiver um bom relacionamento com o diretor de TV, você ainda pode dizer, olha lá, é do São Paulo. Uhum. Confira comigo no replay. Foi. Esse foi. É uma muleta. Porque às vezes você no tubo, pela distância, pela impossibilidade, pela falta não de conhecimento. Por exemplo, Atlético Mineiro com camisa numerada de cor amarela, de cor preta. Você não identifica. Então, foi ele. Para dar tempo de alguém passar. É para dar tempo do diretor de TV procurar. E quando a câmera fecha no cara, eu falo, olha ele aí, fulano de tal, a camisa número tal, que vocês estão vendo aí, entendeu? Uhum. É do São Paulo o gol. Eu acho que a imagem na televisão, os caras estão procurando em gritar, estão procurando muito em gritar. Uhum. Eu parei outro dia. O cara está gritando em arremesso lateral, pô. Tem que transmitir emoção, Silvio. A emoção você dá junto com a imagem. Tem um cara que manobra o som para cima, para baixo. Técnico, né? O técnico de som ganha para isso. É. A torcida, então, na hora do gol, o teu volume, você está falando nesse volume e o ambiente está nesse volume. Aí na hora ele vai fazer isso aqui, subir o som do gol, baixar e ficar igual. Agora, Silvio, você sempre teve muito bom humor, você usava as frases, você usava aquilo que não era normal e nem tradicional no futebol, né? Você colocava muito bom humor, no pau, o que eu vou dizer em casa? Você botou muitos bordões ali que você foi criando com o tempo, mas que viraram sua marca registrada. Metida de bola do Fifinho para a corrida lá no meio da Vadeir, em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Ô Carlos Alberto Dias, não acredito! Os bordões, César, eu não vou dizer para você, subconscientes. Subconscientes. Por exemplo, tomando uma cervejinha no fim de tarde, passamos da hora, aí eu digo assim, César, o que eu vou dizer lá em casa? Ficou.
Entendeu? Eles vêm no meio da conversa. Por exemplo, naquela época que tinha filme, você podia dizer, ih, queimou o filme. Hoje em dia você não pode dizer mais isso. Verdade. Porque eu tinha uma maneira de transmitir jogos da seleção e uma outra maneira de transmitir jogos de qualquer campeonato. Uhum. Nos jogos da seleção eu tinha que torcer, vai, vamos lá, fuga no cangote dele, aperta que ele entrega, entendeu? Olha o ladrão, olha o ladrão. Deus do céu! Minha Nossa Senhora, o que houve com o Jaime? Escorregou na hora em que tudo podia ter acontecido contra o time brasileiro da Atena. Era uma maneira para torcer para a seleção brasileira. Uhum. Evidente que eu não podia fazer isso quando o jogo era de um outro campeonato. Não vou Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Não vou dizer isso. O cara é corintiano, o cara é palmeirense. Não é isso. Uhum. Entendeu? A seleção tinha uma maneira de transmitir com algumas palavras a mais das outras. Uhum. Entendeu? Sim. E a gente percebia isso. Percebia? Você percebia, claro que sim, claro que sim. Agora, narrador esportivo não pode torcer para nenhum time de futebol? Ou não pode declarar, pelo menos? Se você disser que você torce para um time, Uhum. qualquer coisa que você diga a favor ou contra, já tem aquele... tá vendo aí? É o cara que torce para esse time. Uhum. Ele falou isso aí porque ele não torce para o time, entendeu? Entendi. Então, ele pode ter o dele, deve ter o dele, mas não declarar. Mas, ô Silvio, o fato de também estar tantos anos em atividade, não te deixa um pouco mais frio com relação a isso? A torcer mesmo, como um torcedor? Você leva isso de uma forma tão profissional? Você pode até ter uma simpatia, mas talvez análise mais fria do que foi. O outro mereceu ganhar, ou a jogada foi bacana, merecia o gol. Tudo bem, isso aí. Ao contrário de um torcedor mesmo, você não acha isso? Isso aí tudo bem. Agora, você torcer durante a transmissão... Não, isso não. Mas você não ficou mais frio, por exemplo? Vamos supor, você tem um time de coração, não precisa dizer qual é, mas o seu time não está jogando bem, o outro time está jogando melhor. Você vai ser imparcial na narração, não vai? Você quer ver uma coisa? Eu tenho um comentáriozinho na Rede TV, no site da Rede TV, todo dia. Outro dia o Corinthians jogou em Fortaleza, no Ceará, contra o Fortaleza. Antes do jogo, eu duvido que tivesse algum corintiano daqueles fanáticos achando que o Corinthians podia reverter aquele resultado. Então, era uma pedra cantada que o Corinthians não conseguia passar. Teria o Corinthians feito um resultado, por exemplo, de 3-0, 2-0, mas 3-0 é uma garantia que no segundo jogo fora de casa as coisas ficam muito mais fáceis. Então, infelizmente, no meu modo de ver, eu não estou certo, não sou o dono da verdade, em Fortaleza o Corinthians não passa. Vocês viram muito bem como é que é o time do Fortaleza, um time valente, briguento. Essa é a opinião que eu tinha e que eu expus a minha opinião. Uhum. Como, por exemplo, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, não podia haver outro resultado. Mas quase. Pela qualidade técnica que eu observava. Não fulano de tal, nem Beltrano, nem ninguém. Eu, dentro do meu conhecimento de futebol, achava que não podia ter outro resultado. Uhum. Entendeu? Entendi. Acho que não escapava do São Paulo. Como, por exemplo, você tem que administrar o futebol de uma maneira que o Palmeiras administra. Muitíssimo bem. Eu sou um admirador da presidente do Palmeiras. Da Leila. Eu acompanho a tia, eu chamo ela de tia Leila. Acompanho a tia Leila no Twitter, mando mensagem, ela responde, entendeu? Porque eu acho que o cara está fazendo... A tia Leila, ela devia ser presidente da CBF. Que apareceram no jornal outro dia, a CBF devendo não sei para quanto, devendo não sei para quem. A CBF é mal administrada. A tia Leila está mostrando para o Brasil como se administra um time de futebol.
Você está vendo, então, você que está acompanhando a gente, que não existe nenhum tipo de preconceito do Silvio Luiz com relação às mulheres. Ele falou da narradora aqui, das narradoras que estão cada vez mais presentes nas transmissões esportivas, e falou agora de uma mulher na presidência da CBF. Quer dizer, ela não canta, né? Não é o passarinho que canta, né? Nesse caso, Não, né, Silvio? É muito fácil. Porque a gente também não tem a cultura da mulher administrando o futebol. Ninguém tem. No Brasil não tem. Então. Não tem. É. Você acha que o Casares pode ser presidente da CBF? Você acha que o presidente do Corinthians pode ser presidente da CBF? Você acha que o presidente do Flamengo pode ser presidente da CBF? Do Bahia, do Ceará, de qualquer time brasileiro? O que eles fizeram para o time deles e aquilo que a tia Leila fez para o Palmeiras? É uma questão de, sabe, eu estou nessa brincadeira aqui de futebol há mais de 50 anos. Eu sinto o cheiro das coisas. Mas agora eu vou fazer aqui um papel de advogado aqui do outro lado. Pera aí um pouquinho. Também você não acha que é mais fácil fazer tudo que ela está fazendo? Estou fazendo aqui só para, né, buscar você aqui no retorno. Você não acha que também é mais fácil ela fazer porque tem muita grana envolvida? Cara, você com muita grana... O clube sem dinheiro e o clube com dinheiro. Você tem que administrar a grana. É a primeira coisa que ela fez. Mas se foi a primeira coisa que ela fez, por isso ela queria ser presidente do Palmeiras. Ela tem um amor tão grande pelo time. E olha que eu não sou palmeirense, mas eu gosto de ver o futebol bem orientado. Você vê que o narrador não diz para quem ele torce, mas diz para quem ele não torce. Então já sabemos que o Silvio Luiz não é palmeirense. Não, eu não sou palmeirense, mas torço pro Palmeiras. A minha mulher é palmeirense. Meu filho mais novo é São Paulino, é puxa-saco. A minha filha é corintiana. O meu filho mais velho é santista. Entendeu? Então, na minha casa não se fala de futebol. Uhum. Tem um para cada um. Tem um para cada um. E eu sou a CBD. CBF. Ô Silvio, você falou aqui do saudoso Geraldo Zé de Almeida. Quando ele faleceu, você teve a oportunidade. Você citou aqui o já saudoso também Luciano do Vale. Deixa eu te fazer uma pergunta. Da sua geração, quem foi o maior de todos? Luciano do Vale, Galvão Bueno ou Silvio Luiz? Os três. Os três, cada um com Cada um no seu estilo. E os três grandes amigos. Mas com estilos completamente diferentes. Com estilos, com jantares sempre juntos. Você saía para viajar. Eu nunca paguei a conta, porque o que ganhava menos era eu. Ou era o Luciano, ou era o Galvão. Uhum. E sempre eles pediam um vinhozinho. Uhum. E eu falava assim, quem pede o vinho paga, hein? Mas eram três grandes amigos. Não tinha três rivalidade. Grandes amigos. Pode pegar fotografia, pega no meu site, no PigPig, onde você quiser. Sempre abraçados, sempre junto. Sempre se respeitando, né, Silvio? É. Também. Sempre respeitando um ao outro, né? Não, mas aqui o povo acha, porque eu trabalho numa emissora, que eu tenho que ser inimigo do cara que trabalha na outra. Verdade. É. Fora da emissora do trabalho, você é um ser normal. Os três disputavam uma posição no público. Tinha gente que gostava do Luciano, tinha gente que gosta do Galvão, gostava, ele está com a televisão dele aí, não sei, que gostava de mim. Então, cada um no seu estilo agradava ser aqueles que, entendeu? Não tinha briga. Uhum. Não havia... Só porque ele trabalha, eu não vou falar com ele. Não era assim. Uhum. Bom, quem acompanha o Silvio sabe que ele também foi árbitro de futebol. Você Sim. foi melhor árbitro ou melhor narrador, Silvio? Eu fui melhor narrador. Narrador. Não. Quer que dê uma nota para mim como árbitro? 7,5, se tanto. É. Aprendi muito com o Armando Max. Ele foi o maior de todos, Silvio? Muita gente fala que o Armando foi o maior. Aí nós tínhamos aí uma briga boa. É. Tínhamos o Romualdo Arpe Filho, Excelente. ele falava assim, Xará, Ganso, ele chamava todo mundo de Ganso. Ganso, eu ganho para apitar 90, não é 90 e eu não. Não dava acréscimo. Uhum.
O Armando, veja as aulas que ele dava. Entre em campo sempre com o time da casa. Como assim? O time da casa nunca é vaiado quando entra em campo. Sim. Ah, entrar em campo. Entre em campo sempre tá. com o time da casa. Uhum. Subir na escadaria do vestiário, ok. Isso. O time da casa entra nesse vestiário, quando ele sobe, você sobe junto. Aplausos, maravilha. No intervalo, não vá para o vestiário. Por quê? O que você vai fazer no intervalo? A não ser que você esteja muito apertado para fazer um xixi, aí você vai. Você sobe, todo mundo fica de olho em você. Você desce, todo mundo fica de olho em você. Você sobe, todo mundo fica de olho em você. Você desce, no final, fica todo mundo de olho em você. Então, fazemos uma reunião no meio de campo, conversamos sobre o primeiro tempo, o que é que foi, o que é que você achou daquele lance. A gente conversa de amenidades no meio de campo. E pronto. Mas hoje tem muita câmera, né, Silvio? Aí os caras fazem leitura labial, hoje tem câmera para tudo quanto é. Naquela época não tinha tanta câmera de futebol. Mas não é isso, não é isso. Não, é o fato do movimento. Se você sai do campo, você foi bem, tudo bem, você foi mal, vai tomar uma vaia. Uhum. Aí quando você volta, você vai tomar uma vaia. Vai. Você Se tomou tudo muita foi vaia? bem, Você tudo foi tomava mal. muita vaia, Silvio? Quando o time perde, quando você desce então no final, é uma desgraça. Ou se naquela época tinha os caras que saíram para bater em cima. Você já foi ameaçado? Já saíram correndo atrás de você para te bater, essas coisas? Tudo não? Eu Na época saí você de tava? Camburão, Já? em Bauru. Porque é o seguinte, naquela época, eu já não sei, mudou muito, deve ter mudado muito. Você fazia a escola de árbitro e você não, quando formado, você não ia logo de cara para o campo. Para apitar. Uhum. Você ia apitar na penitenciária. Ixi. A penitenciária é mais fácil de apitar em qualquer lugar. É o seguinte, o cara que fosse expulso no jogo interno da penitenciária, ele de castigo ia para a cela forte. Uhum. Ficava uma semana na cela forte. Outra coisa, nós estamos com a televisão hoje aí, com o Brasil inteiro, com esses apostas. Sim. A penitenciária já fazia isso há muito tempo. Sim. E pagava. Não. Não. Eles apostavam cigarro. Uhum. Por exemplo, quantas vezes aquele goleiro desse time aqui vai pegar com a bola mão direita? 3 cigarros. Quantas vezes a bola vai sair pelo lado esquerdo? Cigarro. Trave. Trave. Uhum. Defesa, pênalti, falta. Eles faziam lá dentro, né? Esse negócio de aposta que existe hoje em tudo quanto é canto. Uhum. Isso que existe hoje em tudo quanto é canto, os presos já faziam isso há muitos anos atrás. Agora, Silvio, hoje o futebol tem o VAR. No seu tempo não tinha, que é o meu tempo também. Você chegou a depois assistir o videotape e chegar a uma conclusão de que você tinha errado em algum momento? Pênalti. Dentro do que você apitou o jogo, depois você ia ver, ou porque alguém falava, ó, Silvio, você deu um pênalti ali que não foi, ou você não deu um pênalti que foi, ou expulsou um jogador que não devia ter expulsado. Eu estou perguntando aqui genericamente, né, de uma forma aleatória. Com o VAR hoje é muito mais fácil, mas naquela época não tinha o VAR. Primeiro, eu não gosto de ver aquilo que eu já fiz. Não gosto de ver nem, por exemplo, nem narração, nem nada, programa, nada. Porque eu acho, dentro do meu conceito, que eu devo ter feito tanta porcaria que eu não quero ver a porcaria de novo. O Faustão dizia o seguinte, professor, pago para gravar e para fazer o programa. Se eu tiver que assistir, custa mais caro. Tá certo, meu. Que bom que o Faustão já está de volta, bem, hein, cara? Tá. Rezei muito por ele. Que bom, Silvio. Bom, uma vez em Bauru, recém-formado, eu fui apitar Noroeste e Votuporanga. Uhum. Primeira divisão. Naquela época era a primeira divisão. Outra coisa que o Armando Marques me explicou, nunca termine o jogo longe da porta do vestiário.
O Tuporanga fez um gol aos 17 do primeiro tempo, se me falha a memória. Era um jogo meio decisivo para o Noroeste. E eu, na minha santa honestidade, acabou o jogo, eu estava na área aqui, o vestiário era aqui. Porque naquela época, quando o time de fora ganhava, o cara apitou bem, hein? Não teve medo de nada, foi lá, Verdade. era um herói. E eu saindo mansamente, quando o goleiro do Noroeste, eu não me lembro quem era um afrodescendente de 6'44", vinha andando em minha direção. Falei, bom, o cara vai me abraçar. Mas ele não veio para me abraçar. Ele veio para dar o bote em cima de mim. Aí que quando eu percebi, eu saí e desci para o vestiário. No fim, era uma escadinha. Eu escorreguei. A chuteira me fez escorregar. Graças a Deus, que o presidente do Noroeste, o senhor Amanti, jogou uma cadeira para me pegar. Olha como é que era naquela época. E a cadeira espatifou uma porta de vidro que dava do vestiário para a rua. Se você não tivesse escorregado, acertava você. Pegava em mim. E o chuveiro era do lado esquerdo. Eu escorreguei e corri já para cá. Preocupado com o bandeirinha que estava do outro lado do campo. Eu falava assim, e cadê fulano? E cadê fulano? E cadê fulano? De repente ele vem todo arrebentado, todo... Aí, vamos pensar agora. Naquela época você viajava com o carro da federação. E a combinação com o motorista era o seguinte: deu confusão, espera no trevo. O trevo era a entrada da cidade. Sim. Bom, vamos conversando, aqui tá, fui tomar banho. Estava tomando banho, saboado, não sei o quê. E tinha uma janelinha aqui, um cara subiu e soltou um foguete lá dentro. Eu saí correndo, ensaboado, todo pelado. Esperei acalmar, voltei, tirei o sabão, vesti. Aí o camburão entrou lá em cima, no campo, na boca do vestiário. Lá vai o Silvio, o bandeira 1, o bandeira 2 e o representante para dentro do camburão. Destino. Trevo. Delegacia. Oh! Delegacia. Porque era onde a gente podia ter segurança. Aí chega lá o delegado, evidente, defendendo as cores da cidade. Ora, seu Silvio, o senhor não deu 2 pênaltis para o Noroeste? Fala, 2 pênaltis, na sua opinião. Na minha, para mim, foi tudo legal. É, seu Silvio, eu vou deixar o senhor ir embora. Falei, tá bom. Aí não o camburão, mas o carro da delegacia levou a gente até onde estava o carro da federação. Onde estava o motorista que a gente, dependendo do jogo, o carro era melhor, o carro era pior, estava esperando a gente. E viemos embora. Coisas de lapito. Ô Silvio, mas depois você, como diretor de esportes da Record, você não simplesmente narrava, você passou a criar programas, você passou a apresentar programas. Isso porque a Record dava essa liberdade para você na época ou porque você tinha essa necessidade de passar a mostrar um pouco mais o talento que você tinha, não apenas na narração esportiva, mas de comandar toda uma equipe, de criar conteúdo para a programação? Ela sempre me deu liberdade. Sempre. Nunca cobrou, nunca mandou fazer. Por exemplo, você se lembra que naquele tempo da Record tem umas musiquinhas que entravam? Lembro. Lembra? Lembro. Quando o cara fazia uma falta muito Sim, grave, sim, entrava a Gal Costa. É. Dessa vez doeu demais, entendeu? Eu ia para a discoteca com o Carioca, que era o sonoplasta do jogo, escolher trechos de música para botar e combinava com ele. Quando eu falar isso aqui, você põe essa música. Era isso aí. Por exemplo, Clube dos Esportistas. Você lembra? Lembro. Você nunca foi.
Não, eu fui lá para pedir a chance para você. Foi no clube, você gravava de quinta-feira, se não me engano, à noite. Foi um dia à noite que eu fui lá na Miruna 713, na Record. Era o seguinte, a Record tinha um programa com o Hélio Anselmo chamado Sétimo Andar Encontro Marcado. Era uma sala importante que só recebia políticos. Eu falei assim para o Hélio, falei até para o seu Paulinho, seu Paulinho, se eu fizer um programa que reúna só esportista, entrevistado todos os componentes do departamento de esporte participariam do programa, a gente convidaria as pessoas, a gente podia fazer isso numa segunda-feira, que é quando os caras descansam, a gente pode botar mulher no meio, entendeu? Aí foi, pode fazer. E aí começou o Clube dos Esportistas. A gente depois, eu falei assim, Hélio, me arruma uma mulher, e ele descobriu a Ferreirinha, que eu dei o nome de Ferreirinha, porque naquela época tinha um diretor da Federação Paulista de Futebol, Ferreira Pinto, Isso. que era um autoritário, achava que tudo que ele era desse tamanho, porra. Era diretor de árbitros. Eu falei, vou dar o nome de Ferreirinha, né? A Ferreirinha foi uma descoberta do Raul Gil. Ela foi cantar no Raul Gil. E o Hélio viu a Ferreirinha. Aí ele falou, Silvio, descobri a tua secretária. Me levou e falei, Hélio, é isso aqui mesmo. Pelo amor de Deus, mas o que aconteceu isso aqui? Virou a pensão da Dona Estela, isso aqui? Quem é que vai chegar antes? Oh, ele chegou na hora, hein? Veja o que eles querem tomar, o Brito Cunha, técnico da seleção de basquete. Levanta um pouquinho, levanta um pouco, por favor, levanta. Por favor. Mas olha aqui, vem aqui. Não, ele não morde, filha. Não. Ela bate exatamente na perna dele. Olha que coisa. Olha aí. Bate na barriga dele, do Silvio. Câmeras em mim, por favor. Fecha mais. Uma pergunta. Nossa Senhora. Uma pergunta. O que é que deixa os dentes limpos? Como? Escova de dente! Nosso comerciário, por favor. Era assim que apareceu a Ferreirinha. E uma vez o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio, que Deus o tenha, era jogador naquela época, batendo um papo na porta da televisão, dizia assim, Silvio, fala sério, esse programa é uma cama de psicologia, né? Não tem psicólogo que mexe com a cabeça de todo mundo. Porque não tinha produção. Não tinha. Eu tinha um pedaço de papel muito grande, eu pendurava na parede assim, e falava convidados. O repórter, Eli, Flávio, Rony, que não convidasse uma pessoa, não participava do programa. Essa era a produção. Então, um ia chamar uma cantora que estava lançando um disco, o outro ia pegar um jogador que estava de folga, e assim a gente fazia o programa. Por que era o clube? Porque tinha jogo de pebolim. Eu dei uma fotografia do Dr. Paulo Machado de Carvalho, dono da emissora, participando do Clube dos Esportistas. Infelizmente, no meu tempo, a questão era totalmente diferente. Não tenho fotografia, mas o Pelé, sem avisar ninguém, muito mais pela amizade que a gente tinha, um dia apareceu lá. Ele entrou pelo fundo, porque normalmente era o seguinte, o cara tocava a campainha, né? O cachorro latia, e eu falava assim, quem será? Quem será? Alguém ia para a porta,
do lado direito aqui. Que prazer, você aqui entra, senta onde você quiser. Ferreira, arruma um negócio pra ele aí. Bebê. E assim era o clube dos esportistas. A gente lavava aí. Essa liberdade que a gente tinha na Record. Era sem roteiro, era sem nada, né, Silvio? Era demais o programa. Era demais. E a Ferreirinha fez o maior sucesso na época. Ela foi um destaque, assim, as pessoas ficavam esperando para saber qual seria o traje que ela ia usar, o que ela ia aprontar. E vocês exploravam ela muito ali também no cenário. Sim, pela né? ignorância dela, infelizmente. Vai falar, Ferreira, não vou. Como não vai? Um diálogo que ela não sabia nada, e eu também não. Fizemos um concurso patrocinado pelas Trenas Truff. Qual o tamanho da Ferreirinha? A altura dela. Ganhava lá um monte de presente do patrocinador. Certo. Escrevam. Naquela época não tinha Twitter, não tinha... Era carta. Os caras escreviam. Tal dia vamos dizer qual é o tamanho da Ferreirinha. Monte de carta. Aí chegou o grande dia. Tem que fazer aquela pompa toda, né? Pega a trena. Vamos medir. Com sapato ou sem sapato? A gente fazia tudo brincadeira. Encosta aí, Ferreira. Ela tirou o sapato, encostou o calcanhar como a gente mede. Peguei a trena. Aquela, subiu. Travei. Quanto vocês acham que a Ferreirinha mede? Vamos ver, vou ver a primeira carta. Que chamava uma mulata que dançava ali para tirar uma carta numa caixa de vidro que tinha onde estavam todas as cartas. Botava a caixa no chão para a mulata abaixar. Tudo sem sacanagem, hein? Quem faz a sacanagem é quem está em casa. Abaixar e pegar a carta. Vamos ver. Tá errado. Outra. Sim. Até uma que tinha a altura da Ferreira, que era 1,52, se não me engano. Aí a gente juntava todos os prêmios que o patrocinador deu, dava o nome do cara, venha buscar semana aqui, aqueles negócios que antigamente se fazia, que hoje não se faz mais. Agora, Silvio, voltando para as transmissões, é absolutamente normal, eu considero assim. Eu sempre usei muitas pessoas que eu gostava como referência, até não para copiar, mas para servir de inspiração, para de repente daquilo eu pegar e fazer uma frase, criar um bordão e por ali vai. Para muita gente, o Pedro Luiz foi o maior narrador na época do rádio de todos os tempos, né? Quem ouviu, quem viveu aquela época, pelo menos diz isso, né? Falavam pelo menos para mim. E eu não peguei o Silvio, o Pedro Luiz narrando, mas peguei ele comentando com você, ele foi seu comentarista. Você tinha alguma coisa do Pedro ou de alguma outra pessoa que você tentava se inspirar para colocar nas transmissões? Não. Porque ali tinha dois tipos de transmissão de rádio. Tinha a velocidade e a precisão. A velocidade do Pedro Luiz. Levantou para a boca do gol, subiu o Calvete, taca de cabeça, ajeitando para frente. Movimenta na intermediária, Mengal Pelé. Pelé foge pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta. Faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. E a precisão do Edson Leite. Então, a voz do Edson era uma voz impoluta, imposta. Atenção, Brasil! Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina. Drible espetacular, vai tirar a tira e gol! Magistral gol de Pelé! Dentro da área! Dominou o adversário! Era o locutor escolhido naquela época para as transmissões internacionais. Porque a voz do Edson se adaptava à Embratel. Entendeu? Porque para vir de lá para cá era muito difícil
A velocidade do Pedro, às vezes você não conseguia entender o que ele falava. Já o Edson era diferente. Placar em Lima. O Pedro já diria de outra maneira. Placar em Lima. Entendeu? Entendi. Como era no Rio de Janeiro, tinha o Oduvaldo Cosi, tinha o Jorge Cury. Sim. Entendeu? Então havia essa diferença. Eu trabalhei com os dois, trabalhei com o Cury, entendeu? Na Rádio Guanabara do Rio. Eu Mas, não digo... mas você narrava em rádio também, futebol? Não, eu era repórter. Ah, tá, isso sim. Eu era repórter. Tem muitas, você com aqueles negócios daquele tamanho fazendo reportagem. Ele pesava uns 2 quilos, viu? É. Ele pesava uns 2 quilos. E com eles, por exemplo, um jogo, uma vez no Pacaembu, acho que estava jogando o Vasco, eu era repórter da Rádio Bandeirantes, e eu falava assim, alô Edson, alteração no time do Vasco. Como o Silvio. Falei, Edson, o Vasco vai mudar. Quem entra? Eu falava, Otton. Não entendi, Silvio. Falava, Edson, Otton no time do Vasco. Por favor, repita. Edson, aquele hotel que tem na Praça do Patriarca. Porra. Não tinha um hotel Otton na Praça do Patriarca? Tinha. É o que me veio na cabeça na hora. Muitos repórteres se transformaram em comentaristas, né? O Juarez foi um baita de um repórter, o Juarez Soares se transformou em... O Flávio Prado, que foi um senhor repórter para mim, pelo menos foi o cara que me inspirou no início e que hoje é comentarista, e tantos outros. Você acha que é um caminho natural? É o que eles querem, né? Na realidade é o que É eles mais desejam. confortável você ficar como comentarista do que atuar como repórter? Dá menos trabalho? Eu? Não, eu estou perguntando se eles vão para essa mudança por causa disso ou porque é uma consequência natural devido à experiência que eles já têm e tudo mais? Talvez seja isso aí. Depende dele. Tem repórter que quer ser sempre repórter. É verdade. Não quer mudar. É verdade. Né? É. Mas tem repórter que sonha em um dia, pela sua experiência, ser comentarista. Jamais eles querem ser narradores. Ô Silvio, por falar em narradores, quem que você sempre gostou? Para você, quem que foi o maior que você gostava? No rádio ou na televisão, quem que você admirava e que você gostava? Eu trabalhei muito com o Tabajara. Na televisão, eu tenho visto muita televisão ultimamente e estou achando que a rapaziada não está sabendo usar a imagem A seu favor. a favor dele ou a favor de quem está em casa. Tem um rapaz que tem um estilo muito bom, Everaldo Marques. Eu gosto muito dele. Aliás, ele também cria bordão. Exato, e eu tem ia falar sempre isso. informação. Eu ia falar Ele é um isso. cara muito bem informado. Muito bem informado. Outro dia eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Everaldo, gostei daquele lá, aonde tem flecha, ainda... Como é que ele fala? Enquanto houver bambu, tem flecha. Só para você pensar, o que quer dizer enquanto tem bambu, tem flecha? Enquanto uma tribo tem flecha, que tem bambu, eles cortam o bambu e fazem uma flecha para poder lutar. Como quando eu digo assim, está todo mundo como o Papai Noel. Por que está todo mundo como o Papai Noel? Porque eu não posso falar, está todo mundo com a mão no saco. A ilação é que você tem que fazer. Entendeu? Mas você não acha que, assim, o fato de você levar esse bom humor para a transmissão, que muitas vezes falta até hoje na atualidade, né? É que você transformou, essa é a minha visão, a minha opinião. Você, a gente falou aqui do Luciano, do Galvão, de você era mais popular, vamos dizer assim. Você tinha uma forma mais direta de estar em contato com o povo do futebol, você não acha? Ou como torcedor. Você deixava uma transmissão que muitas vezes o cara está torcendo, está nervoso, mais relaxado, porque o cara dava risada no meio da transmissão, o cara se divertia com você, Silvio. Você veja bem, naquela época, o Luciano estava na Globo. E a Globo era uma transmissão de smoking. Exato. Diz que de uma vez lá era proibido falar pelota. O Armando Nogueira, eu tive o prazer de narrar um jogo com ele nos Estados Unidos,
Depois ele ficou meu amigo, não, concordava com aquilo que eu fazia. Uhum. Era uma transmissão do futebol de gravata e borboleta. E eu era uma futebol de transmissão de sunga. A diferença era essa. Uhum. Então o Luciano tinha que seguir um roteiro. Outro dia, eu vi o Kleber Machado, no SBT. Aliás, Machado. parabéns ao SBT pela conquista do Kleber Machado. do nosso querido Kleber. O Kleber, depois que saiu da Globo, é outro Kleber. Aquele engessamento que ele tinha da Globo, que ele não podia falar isso, ele não podia falar aquilo, não podia brincar, não podia dar risada, ele fez no final do jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Alegre, divertido, brincando, com piada. Uhum. Cara, é diferente. Chega o Juliano. Ficou só ele ali no campo de defesa. Todo mundo vai pro ataque. A bola ajeitada. Yuri Alberto bateu pro gol. Encaixa. Firme. Sem rebote. Sem susto, João Ricardo. O Fortaleza está na final da Copa Sul-Americana. Mas eu me lembro que naquela época, Silvio, você chegou até a fazer uma chamada, você vai se lembrar disso, quando o Luciano foi para a Record, o Luciano do Vale foi para a Record, você falou assim, eu me lembro até hoje, eu me lembro direitinho, você falou assim, quando todo mundo pensou que a gente ia para lá, ele veio para cá, o Bolacha, e fez a chamada. Você teve proposta ou tinha um sonho da TV Globo de contratar o Silvio Luiz, tirar você da Record naquela época, e a Record trouxe o Luciano para cá? O Nilton Travesso, uma vez, me convidou para almoçar. Aliás, um abraço grande para o Nilton, grande companheiro. E falou, Silvio, o Boni está querendo levar... Eu estava naquela época comendo fogo, né? Tava. Arrebentando. Porque tudo tem o seu fim. Poeta Alexandre de Souza, ele que disse para mim outro dia, pai, tudo tem o seu fim. Me convidou para almoçar, fomos ali no rodeio. Ele pagou a conta e falou, Boni, quer que eu levar você para Globo. Para Globo. Você vai? Aí eu falei assim, Nilton, quem vai gravar a final da Copa? Quem vai fazer a final da Copa do Mundo? O Boni ainda não escolheu. Eu falei, então quando ele escolher, você me avisa. Luciano estava lá. Se eu fosse para lá, ia ter uma briga de ego. Uhum. Mas por que ele e não eu? Se eu estava lá, você me trouxe para cá para ser segundo dele. Aquelas frescuras que o cara tem de vaidade, tá entendendo? Uhum. E eu não fui. Mas esse recado, esse convite foi feito uma vez para mim pelo Nilton Travesso num restaurante Rodeio. E aí a Record trouxe o Luciano? Aí o Luciano, que estava com o saco meio cheio lá, nós fomos para Copa da Espanha. Depois da Copa de 82, foi. Hein? Foi depois da Copa de 82 que ele veio. O Luciano estava com o saco meio cheio, me procurou e disse, Silvio, se eu sair da Globo, você me leva para Record? Falei, Bolacha, eu não posso levar ninguém, nem tirar ninguém, porque eu não mando nada. Eu posso consultar o seu Paulinho e ele vai dizer que sim, que não, que não. Então, um dia eu entrei na sala do seu Paulinho, todo fim de tarde, a gente batia um papo ali. Era a hora que o seu Paulinho pegava o Ibope. Porque eu fazia para ele um mapa do Ibope, né? Uhum. Audiência. Eu falei, seu Paulinho, o Luciano quer vir para cá, a gente pode trazer? Porra, bela ideia. E toda segunda-feira a gente tinha uma reunião. Paulinho, Raul Duarte, Nilton Travesso, aquela reunião para trocar ideias. E ele propôs na reunião o nome do Luciano. Todo mundo concordou. Aí ele falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte. O Luciano vai fazer tudo que for esporte amador. E você continua no futebol. Eu falei, seu Paulinho, beleza, tudo bem. Então, me voltei a encontrar com o Luciano e falei, Bolacha, 100%. Tanto que naquela Copa da Espanha, a Globo não permitia levar mulheres
Porque a Globo sempre permitiu que o narrador, os caras levassem as suas esposas, proibiu levar as mulheres. E o Luciano, descaradamente, já com o emprego garantido, levou a dele. Entendeu? Como quem diz assim, porra, aqui quem manda sou eu. E na volta, o seu Paulinho, nessas reuniões de segunda-feira, falou assim, bom, terminou a Copa, o que vamos fazer com o Luciano do Vale? Foi a pergunta que ele fez. Eu falei, seu Paulinho, desculpa, mas nós vamos fazer com o Luciano do Vale aquilo que o senhor prometeu. Tá bom. Então, depois botei os dois em contato, o Luciano foi para lá, fez aquele jogo de vôlei histórico no Maracanã, com chuva. E assim foi. Ele fazia, tanto que ele chegou a ser apelidado de Luciano do Vôlei. Foi. Vamos aproveitar o contra-ataque, Renan. Ponto brasileiro. 9 para o Brasil. 0 para a União Soviética. E o vôlei é o que é hoje. Deve muito. Deve muito. Deve a ele. Deve muito ao O Luciano. vôlei tem que botar uma estátua para o Luciano É verdade. na Confederação Brasileira de Vôlei. É verdade. É verdade Tanto mesmo. masculino como feminino. É verdade mesmo. Não é verdade? É verdade. Então. É verdade. E aí parece que o Luciano até que se especializou naquilo, né? Porque ele pegou aquilo e foi o basquete também que ele fez, transmissões extraordinárias. Então ele fazia basquete, tudo que né? não era futebol, fazia ele e eu Sim, fazia. sim. O futebol. Sim. Você sabe quando eu comecei na Rádio Jovem Pan, o Cândido Garcia falou para mim assim, você vai fazer tudo menos futebol. Porque mas nem era por isso, você está começando, você tem que começar para ganhar experiência, para ganhar cancha, para ganhar campo, para depois você, se for talentoso, migrar para o futebol, porque eu não posso colocar você nem por mim e nem por você, para não O te Cândido queimar. era chefe? Era o Ou chefe era do squad. o Vanderlei? Não, era o Cândido. Mas o Vanderlei deu uma baita força, porque o Vanderlei, eu ia muito no estádio com o Flávio Prado, e o Vanderlei falava assim para ele, vinha sempre, eu era o mascotinho do Flávio, né? Era um garoto, ele falava, ei, Chapelém, vai estrear quando? Vai estrear quando? Brincando. E aí, quando eu fui na Jovem Pan, o Vanderlei passou por trás da cadeira assim, falou pro Cândido assim, ele é bom pra caralho. O Vanderlei nunca me viu trabalhar, nunca só viu eu acompanhando, mas deu uma força danada. Mas tem o seguinte pra também, ajudar. ô César, quando você vê a cara de uma pessoa, quando você olha para uma pessoa, você no seu coração sente que ele é do bem, sente que ele não é traíra, sente que ele não vai faltar com respeito com você, coisa que falta muito hoje na televisão de hoje em dia, segundo me dizem. Você está entendendo? Sim. Sim, a educação era diferente também, né, Silvio? Eu falo Acho que a muito gente com o fala- Datena, sabe? A gente fala muito com o pessoal que, eu falo assim, da minha geração e da sua também, a gente teve uma escola diferenciada com relação à educação, né? Nós pegamos uma televisão do tempo da verdade, do tempo do amor, do respeito, principalmente. Não é verdade? Da amizade. É verdade. A Record, na Miruna, 3 quadras para cima, morava a Nair Belo, esposa do Souza Francisco, Sim. que trabalhava locutor da rádio. Todo sábado, estou falando todo sábado, vinha um com uma garrafa de Campari, vinha um com uma garrafa de Cinzano, vinha um com uma garrafa de uísque, vinha um com um bolo, vinha outro com um monte de disco, 78. E a gente fazia um bailinho na casa da Nair Bela. E depois, dali saíram alguns casamentos, que eu não vou nem dizer aqui quais. Cada um ia para sua casa. Sábado à noite, onde o cara podia estar numa farra dessa daí, íamos para casa de amigos comemorar a semana. Enaltecer a amizade. Hoje em dia, como isso acontece? Não acontece, só acontece com gente daquela geração. Você sabe que eu conversei no show de bola com o Rivelino, no sítio dele lá, ele falou, sábado, César, não precisa avisar, quer chegar, chega.
Porque todo sábado tem aqui a reunião com os amigos. Vem quem quiser. Aí Vinhedo? E ele não convida ninguém. Ele falou, não convido. Mas vem, vai chegando e vai fazendo churrasco, brinca na piscina, faz uma coisa aqui, outra ali. Mas todo sábado é dia de reunião para ele. Bigode é um cara sensacional, sensacional, cara. maravilhoso. É um cara maravilhoso. Aliás, Silvio, você viu o Pelé jogar, evidentemente. Depois, não vamos falar do Pelé, porque o Pelé não dá para comparar com ninguém. Qual foi o maior jogador que você viu depois do Pelé? E você viu muita gente boa, hein? Você viu muita gente boa. Eu digo que naquela época a gente tinha vários camisas 10, craques, e que era difícil até para montar uma seleção brasileira. Você podia montar 3, 4 seleções brasileiras. Zico, Dirceu Lopes, Tostão, Rivelino. Naquela época, esses caras que estão aqui, que acham que são gênio, não engaixava a chuteira desses caras aí. Eu costumo dizer, Silvio, o seguinte, falando, os caras que foram reprovados naquelas peneiras, hoje eram titulares absolutos dos times aqui. Mesmo? Porque era tanta gente boa, que você não tinha como fazer. Os caras eram reprovados. E gente de qualidade. Porque a qualidade era muito alta, de todos, né? Você vê a Ponte Preta, tinha o Dicá, que depois veio para a Portuguesa. O Guarani tinha o Neto. Exato. Não, aí já até um pouquinho depois. Mas a seleção brasileira de 70, o ataque todos eram camisa 10. Jairzinho no Botafogo, Gerson no São Paulo, Tostão no Cruzeiro, Pelé no Santos e Rivelino no Corinthians. É verdade, eu não tinha pensado nisso aí. Todos eram camisa 10, mas montaram um time ali na frente, né? Mas vamos lá. Para não citar os brasileiros, você viu o Cruyff, você viu o Zidane, você viu... quem mais? Quem que você acha que foi depois do Pelé o maior de todos? Caralho. Difícil? Você viu o Garrincha? Eu acho que foi o Zico. Eu também gosto demais do Zico. Eu gosto demais. Eu acho que foi o Zico. O Zico jogou muita bola. Muita bola. Jogou muita bola. E a responsabilidade do profissional. Terminava o treino do Flamengo, o Zico chamava 2 moleques, 3 moleques para carregar a barreira. Para ele ficar batendo as faltas, né? E ficava batendo falta. 3, 4, 30, 50. Uhum. Todo mundo tinha ido embora. E o Zico estava lá. Por isso deu no que deu. Uhum. Entenderam? Você sabe que uma vez eu cheguei num treino do São Paulo, o Rogério Ceni era reserva ainda do Zete, ou era até terceiro goleiro. Antes do treino começar, ele já estava lá sozinho também, batendo as faltas. Eu falei, caramba, Rogério, você batendo falta? Ele falou assim, hoje se você não for diferenciado, você está morto. Ele falava isso. E ele era reserva do Zete, ele não era titular ainda. Mas ele também, o Oscar Schmidt, eu comi, ele falou assim, ele falou, eu não sou gênio. O Oscar Schmidt mora no mesmo condomínio que eu. Ele falou, eu sou um produto da repetição. Que ele fazia lá as cestas de 3 pontos, ele acabava o treino e ficava repetindo também os treinos. Hoje em dia, os grandes artistas repetem só as mulheres. Repetição de mulher. Já comi hoje, quero comer de... Entendeu? Eles não... Sabe o que é? Quando entrou o empresário na vida desses jogadores, eu acho que dificultou um pouco a amizade deles com a imprensa. Sem dúvida. Seja ela qual for. É empresário, assessor, é uma barreira até chegar no atleta, Porra, né? Você para fazer uma entrevista com qualquer astro de hoje... É verdade. Tem que telefonar para o empresário vai perguntar, fulano quer falar com você. Eu acho que você não devia falar com ele, não. Olha, ele vai tirar uma unha hoje, não pode ser amanhã. Esse é o ambiente que criaram para o esporte. A diferença entre a imprensa e os atletas. O empresário não deixa você chegar perto. Por quê? Mas, se eles estão num final de contrato, se eles estão meio assim com o clube, o primeiro a pedir para vocês uma entrevista é o empresário. Olha, fulano de tal aqui gostaria de dar uma entrevista, ele está meio, sabe, preocupado com a renovação. Não dá para você fazer uma entrevista com ele? É assim que funciona. Ô Silvio, você que viu os dois, quem foi maior, Maradona ou Messi? Para falar dos argentinos só. O Messi. O Messi? O Maradona só chutava com uma perna, porra. Sim. Era um canhota. Era um canhotinha. E o Messi, vocês podem reparar quando o Messi vai carregando a bola, que a bola está grudada no pé dele. Tá. É verdade. É verdade. Pode reparar.
E ele joga pro time. O Maradona jogava mais para ele. No tempo do Napoli, que ele tinha o Careca, o Carecone, perto dele. Entendeu? Eu acho que é o Messi. Ô Silvio, por que o Neymar é tão perseguido hoje? Você acha que ele é o último expoente desses talentosos, desses geniais jogadores que o Brasil sempre teve? Hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha opinião, e eu não sou o dono da verdade. Quem estragou o Neymar foi o pai dele. Quem estragou o Neymar, no meu modo de ver, foi o pai dele. Que é muito bom de marketing. Deve ter falado, filho, seja o último a entrar em campo com o time. Quando você entrar no campo, abaixe e amarra a chuteira. Se você puder, abaixe um pouquinho o calção e mostre a marca da tua cueca. Porque sabe que com o nome que ele tem, ia todo mundo mostrar a marca da cueca, ele amarrando a chuteira. Quando você for para a seleção, eu vou arrumar um contrato para você de óculos. Você vai ter que... Só vai andar de óculos. Só andar de óculos. Ele nunca precisou usar óculos, andou de óculos a dar com pau na seleção. Vou arrumar para você uma mochilinha diferente. Você não vai fazer nada, só vai carregar uma mochila diferente. Veja bem, isso é o que eu acho, hein? Mas você não acha também que ele chegou a esse ponto pelo talento do futebol que ele tem, Silvio? Ele joga muita bola. É. Ele joga muita bola. Ele joga demais de bola. Mas fora do campo, ele não sabe se dá como um astro. Ele briga com a torcida. Ele chama uma mulher aqui do Brasil para dormir com ele na França. Porra, aqui está cheio de mulher, não precisa chamar uma, pô. Ele faz questão de chamar... Até ele comprou um terreno lá em Santos, sei lá onde é que é. Faz questão de fazer a coisa errada, mesmo condenado pela prefeitura. Então ele vai de encontro com a verdade. Uhum. Eu sei que isso aí é marketing também. Ele pode até entrar na real depois, mas tudo marketing. O Muricy chegou a dizer para mim... O Muricy falou para mim que disse para ele e para o pai dele, lá em Paris, que a pior coisa que ele fez na vida foi quando ele trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Porque se ele permanecesse no Barcelona, ainda com o Messi, com o Luizito Soares, com todo aquele time do Barcelona, ele poderia ter talvez uma projeção maior do que simplesmente no Paris. Você sabe que eu tive um pensamento que deu errado? Olha, esse cara que é dono do Paris Saint-Germain comprou o Neymar para ele ser melhor do mundo. Uhum. Porque ali tudo é comprado. O que não é da FIFA, bola de ouro. É de uma revista francesa, não é da FIFA. Exato. Então, ele pegou o Neymar, falou, bom, vou contratar o Neymar, ele vai ser o melhor do mundo. E o melhor do mundo está no Paris Saint-Germain. Uhum. Aí ele me arruma, briga com o torcedor, dá um tapa na cara do torcedor. Ó, eu vou dizer uma coisa, eu acho, pelo que eu leio, que o Neymar é uma pessoa odiada na França. É um cara odiado pelos torcedores do Paris Saint-Germain. Eu acho, pelo que eu leio, pelo que eu deduzo. E muita gente criticou o Neymar porque ele foi jogar no futebol árabe. Mas é muito dinheiro. O Cristiano Ronaldo foi, ninguém falou nada. O Benzema foi, ninguém falou nada. O Neymar, condenam o Neymar por causa... Eu particularmente, acho um absurdo. Ele tem o direito de escolher para onde ele quer ir. Ele tem que ver onde dão as melhores condições para ele fazer o que ele quer fazer. Ah, mas ele já tem muito dinheiro. Não importa. Não importa. É para mim, pelo menos. Não sei o que você pensa a respeito. Não, mesma coisa. Eu assino embaixo. Porque aí tem essa coisa de cancelar, porque o Neymar, porque... Eu acho que a torcida maior dos brasileiros é que acho que a gente quer mais que ele seja o melhor do mundo do que ele mesmo. Claro. Não é? Evidente. Lógico. Muito. O teu raciocínio é perfeito, cara. Perfeito. Eu penso assim. Não, eu também. Mas condenam demais ele também, e vigiam ele demais. Tudo que ele faz vira assunto, sabe? Mas dentro de campo ele é um gênio. Mas eu não sei se isso aí não é também um movimento feito pelo pai. Uhum.
O pai dele é bom de marketing, viu? Muito bom. Muito bom de marketing. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostaria que ele fosse meu diretor de marketing. Pô. Ô Silvio, a gente está chegando mais ou menos no final do programa. Não tem intervalo esse programa? Não, senhor. Não tem intervalo. Não tem intervalo. Porque não dá. Você fica todo mundo prestando atenção no que você está falando. Não dá para ir para parar, para ir para break, para isso aqui e voltar. Não dá. Vende assim, não dá. Vende a última pergunta com resposta no primeiro, depois do comercial. Tá bom. Bom, eu sempre pergunto para os convidados aqui, para que eu não vou falar de time, vamos falar de seleção brasileira. Se você pudesse, dos que você viu jogar, qual foi a maior seleção? Não precisa ser, você pode mesclar os que já pararam, misturar todos eles e tudo mais. E eu pergunto para você já, quem foi o melhor dos R's? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno ou Romário? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno ou Romário? E tem o Rivaldo também, mas é posição diferente, né? Mais para trás. Quem que você acha que foi o mais genial? São estilos diferentes. Diferentes, sem dúvida. Um é o circo, o outro é a potência. Depende do que você queira ser. Você quer ver um circo? Ronaldinho Gaúcho. Maravilhoso. Você quer Maravilhoso. ver um cara... Ronaldo Fenômeno. Foi o maior centroavante do mundo, Ronaldo Fenômeno? Muita gente fala que ele foi o maior 9 do mundo. Você acha que ele foi? Do mundo? É. Não o melhor, mas entre os melhores. Tá bom. Vamos lá, vamos escalar uma seleção brasileira aí. Não me faz pressão. Não, um goleiro. Fala um goleiro, o maior goleiro que você viu jogar na vida. Quem foi? Gilmar dos Santos Neves. Ok. O Rivelino também falou do Gilmar, que ele chegou a ver o Gilmar jogar. Eu entrevistei o Gilmar. Lateral direito. Porque naquela época jogava... Era assim, por exemplo, quer ver? Ó? Era King, Piolim e Florindo. Zezé, Zarzur e Noronha. Cláudio, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal. Era esse o time de São Paulo. King... Nessa época não tinha canhoteiro ainda? Acho que não. Não, o canhoteiro veio depois no Poi de Sor de Mauro. Isso aí. Quem era o lateral de... Era Bauer, Rui e Noronha, não era? Não é? Alguma coisa Bauer, assim. Rui e Noronha. Não é do meu tempo, mas eu ouvi o meu pai falar. Bauer, Rui e Noronha. Aí, se não me falha a memória, o Cláudio, que era do Corinthians, foi jogar no São Paulo. Uhum. Tinha Zizinho também ou não? Não lembro. É? Zizinho também tinha nessa época, não? Zizinho era meia esquerda. É. Tinha Cláudio Sastre, um argentino bom de bola. Isso. Gino. Verdade, seu Gino. Você conhecia seu Gino? Remo, que era um baixinho careca. Isso. E Teixeirinha ou Canhoteiro. Uhum. O Canhoteiro, cara, era um cara que em 1 metro quadrado fazia o diabo com a bola. Todo mundo fala exatamente. Quem viu, eu não tive a felicidade de ver o Canhoteiro jogar, mas todo mundo fala mesmo. Mas não tem filme dele no YouTube, tem pouco, nada. Tem muito pouco. Muito pouco. Vamos lá, lateral direito. Carlos Alberto Torres, Leandro do Flamengo. Carlos Alberto Torres, vai falando o que eu vou dizendo. Tô chutando. Então, Gilmar, Carlos Alberto Torres. Zagueiro central, Luiz Pereira. Não sei, tô tentando aqui, ver Oscar, Bernardo, os que eu vi jogar, tô tentando os que eu vi. Mas teve para trás também que eu não vi, né? Teve grandes jogadores lá para trás também que eu não me lembro, né? Mauro, Bellini. O outro central podia ser Luiz Pereira e lateral esquerdo... Vou te ajudar. Marinho Chagas, Júnior, Roberto Carlos, dos que eu vi jogar. Roberto Carlos, lateral esquerdo. Certo. Meio campo, Clodoaldo. Meio campo, Clodoaldo. Tô chutando aqui. Não, vai Didi. Eu não vi o Didi jogar, mas todo mundo fala maravilhosamente, né? Quem mais? Vai falando aí que eu vou dizer. Na minha seleção não cabia todo mundo, eu botei o Zico de camisa 5, porque o meu meio campo era Zico, Rivelino e Pelé. Esse era o meu, dos que eu vi jogar. Não dava para encaixar todo mundo. Vai falando que a minha memória... Não, então, vamos lá. E tem no meio campo, você pode colocar meia direita e meia esquerda. Você tem Gerson, Rivelino, Pelé, Dudu, Ademir da Guia, Dirceu Lopes, Tostão. Lateral de... Aí já fizemos a defesa. A defesa já está pronta. Qual é?
Carlos Alberto, Mauro, Luiz Pereira e Roberto Carlos. Roberto Carlos. Isso. Aí você tem Clodoaldo ou Falcão ou... É difícil? Falcão. Eu não quero fugir. Não, tem Sócrates, tem Zico, tem Rivelino, tem... Todo esse povo aí, Tostão. É difícil, eu sei que é difícil. Vamos ver ele ali no meio. Vamos botar o Sócrates. Sócrates. E ali, vamos botar 3 ali. O 10. 10 é o Pelé. Aí na ponta direita. A minha, quer que eu te fale a minha? A minha é Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Romário. Mas você tem Careca, como centroavante também. Você tem o Garrincha, que eu não vi jogar, mas você viu. Eu botava Garrincha na ponta direita. Número 8. Foi o Sócrates já. Não, o Sócrates está atrás. Não, então, Está de 5. 5 é o Falcão. Ele está de... Então bota o Falcão atrás, de 5. Isso. E bota o Sócrates de 8. Isso, e o Pelé de 10. O Pelé de 10. Agora falta o 7, o 9 e o 11. Agora já falei para você. Garrincha, Sócrates, Careca. O 10 já foi. Foi Pelé, não tem jeito, pô. Pelé. E o ponto esquerda, você pode pôr um Romário que joga com a 11, joga do lado esquerdo. Você pode pôr o próprio Ronaldinho Gaúcho que saía por lá. Você pode pôr o Canhoteiro, que você falou agora. Você pode pôr o Rivelino adaptado para a ponta, como ele jogou em 70, já que ele não está no meio campo. É complicado. Eu boto o Bigode de ponta esquerda. Como foi em 70? Para jogar atrás. Claro, jogou demais o Rivelino. O Rivelino jogou demais. Grande. Foi. Cara, nós fizemos umas viagens para o Paraguai que foram maravilhosas. Dormimos no mesmo quarto, eu e o Isso! Não conta detalhes, não conta detalhes, Silvio. Saí com ele para comprar camisa. Saí com ele ali pelaquela rua Palma. Ele comprou um relógio. Deu o cartão para a mulher nunca tinha visto aquele cartão. Telefonou para a Suíça para saber que cartão era aquele. Tá vendo só? Bigode, grande. Cortava cabelo no salão do pai do irmão dele ali no do Abílio? Do Abílio. Do Abílio. Ô Silvio, qual foi o melhor e o pior momento que você viveu na sua carreira de narrador esportivo? Vamos falar só de narrador esportivo. Ou como diretor de esportes. O melhor momento? Não. Melhor e o pior. De narrador? A sua vida artística, vamos colocar assim. Foram tantos melhores momentos. Muito poucos piores momentos. Quando a seleção de 82 foi desclassificada, foi doído? A seleção do Tele, a seleção de Zico, Sócrates, Toninho Cerezo, Falcão. Eu chorei naquele dia. Naquele jogo, em Sarriá. Eu chorei. Estava sentado eu, o Flávio e o Pedro. Tinha uma escada, Luciano, Juarez, e não me lembro quem era que estava quem era o comentarista. Juarez era repórter da Globo. Não tinha ali mais alguém, né? Não sei se era Márcio Guedes. Márcio Guedes. Na época da Globo era Márcio Guedes. Comentou esse jogo, inclusive. Acho que era o Sérgio Noronha. Também. Que era o comentarista. Muito bom comentarista. Cara, quando acabou o jogo, o Flávio começou a chorar. Uhum. Eu falei, ô Babaca, você está chorando por quê? Quem perdeu a Copa foram eles ali. Eles. Eu apontava para o Luciano, porque o Boni estava depois. Eles é que perderam a Copa. Eles é que compraram a concentração do Brasil. Eles é que iam trazer um avião cheio de mulata. Eles é que iam soltar a bandeira da Globo no final da Copa, lá do lado de lá. Eles é que perderam a Copa, não fomos nós, não. Para de chorar, Babaca. Mas não deu dó, Silvio, aquela geração. Era muita gente boa também. Era muita gente boa. Ali já começou o negócio, futebol, que não era. Uhum. A Globo tinha aprontado o diabo naquela Copa. Tinha gente dentro da concentração. A seleção de 70 foi melhor que a de 82, na sua opinião? Olha, não por causa do título, estou falando pelo futebol que apresentava. Eu acho que foi. Eu acho que foi.
É só você ver os nomes. Brito, Carlos Alberto. Clodoaldo, Piazza, O mais Everaldo, fraquinho, Marco Antônio. o mais fraquinho ali era o goleiro, era o Félix. O Félix. Mais fraquinho. E tinha um banco muito bom também. O banco da Seleção Brasileira de 70 era espetacular. Com Paulo César Caju, com um monte de gente boa ali, né? Um monte de gente boa. Fica falando os que eu me lembro, né, ainda. E tem gente que compara com hoje, pô. Não tem comparação. Não. Quando eu vejo, às vezes eu discuto com meu filho, ele fala assim, fulano é craque. Eu falei, que craque? Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, nem muito bom, ele é bom jogador. A palavra craque ficou muito fácil. É craque. Não é craque. Não é. A gente viu muita gente. Por isso que tem essa dificuldade de se encontrar hoje, né? Você acha que hoje também, Silvio, o futebol está nesse estágio, porque o garoto já nem sonha mais com o time daqui, ele sonha com o time de fora do Brasil, e porque os garotos também vão embora muito cedo daqui? Vamos fazer uma pesquisa? Entra numa fábrica de camisas ou numa loja de esporte e veja quantas camisas dos times de fora eles vendem e quantas camisas eles não vendem do time do Brasil. Vende do time do Brasil, por exemplo, quando o Palmeiras está no auge, quando o Corinthians está no auge. Fora isso, em compensação dos times de fora, está sempre na vitrine. Sempre na vitrine. Ou não é? E também porque hoje você tem uma força muito grande de internet, de televisão, eles conseguem assistir todos os jogos de todos os clubes. A internet mudou o mundo. Para melhor ou para pior? Para pior. Hoje qualquer cara entra na internet, fala um monte de besteira, não diz quem é, e você, muito babaca, fica discutindo com o cara. Ô Silvio, você ainda tem algum sonho profissional de narrar, por exemplo, mais uma Copa do Mundo, por exemplo? Cara. Não? Sonho você tem, mas realidade é muito difícil. Porque no Brasil, o cara que tem 50 anos não vale mais nada. Entendeu? Entendi. Então, tá. Ô Silvio, quem da nova geração você apontaria como um ótimo narrador? Você falou aqui do Everaldo Marques, que você gosta, tem mais alguém que você curte? Difícil. Eu não posso dizer a você se o Kleber é da nossa geração ou se não. Não, eu acho que não, acho que é um pouquinho depois. Kleber era da minha geração. É uma geração... Mas eu curto o Kleber. Muito. Eu também. Muito. Eu também. Everaldo, Kleber. De todos que estão aí no momento, eu curto o Kleber. Depois o Everaldo. Muito bem. Muito bem, Silvio. É isso mesmo, né? Eu acho que sim, eu estou aqui para te ouvir, não estou aqui para colocar o meu lado. Você pode concordar ou não? Claro que sim, mas eu concordo. Eu vou discutir com a tua experiência, não tem como. Nem tenho como fazer isso, Silvio. Quero dizer para você que, para mim, quando eu comecei, quando você abriu as portas da Record para mim, eu jamais, mas jamais, Silvio, em nenhum momento da minha vida podia esperar chegar onde eu consegui chegar e estar hoje com você aqui, fazendo uma entrevista com você. É muito emocionante, gratificante, e eu quero dizer para você que eu estou te honrando fazendo isso, por gratidão ao que você fez por mim. Porque se você não tivesse aberto as portas da Record para mim, para que eu pudesse fazer um simples estágio, que pode parecer pouco, mas que para mim foi grandioso, eu não teria me apaixonado pelo universo da televisão, me apaixonado por aqueles profissionais, conhecido pessoas extraordinárias e que tanto me ajudaram. Eu já contei aqui, eu faço questão de dizer sempre, Flávio Prado, saía com ele e pagava meus almoços. Como que eu vou esquecer de algo parecido? Como que eu posso esquecer de um cara como você que abriu as portas para mim? Como eu posso esquecer do Elian Saldo, que me viu ali, que eu nunca sonhei em fazer telejornal, e ele achar que eu pudesse ter condição de fazer um telejornal e acreditar num garoto, num menino que estava ali começando, que cuidou de mim, que mandou cortar meu cabelo, que fez tudo por mim. Isso você não encontra mais, Silvio, isso não tem mais. Então esse programa aqui é uma homenagem a você, que eu faço com todo o coração, pelo seu merecimento, mas principalmente pela minha gratidão a você por ter me ajudado de maneira significativa na vida, Silvio. Muito obrigado. A gratidão vindo de você para mim é muito grande. Não, é verdade. E eu me sinto honrado realmente de ter aberto essa porta para você. Porque se eu não tivesse aberto essa porta, quem seria a nossa estrela? Não sou estrela não, Silvio. O que seria da nossa estrela? Não sou estrela. Largado pelo mundo. Não se sabe. Mas graças a Deus ele está aí. Amém.
uma família maravilhosa, Amém, Silvio. entendeu? Amém. Numa bela de uma empresa, com bela de um emprego, graças a Deus, com muita saúde. Graças a Deus. E Amém. que Deus te acompanhe sempre. Amém. Amém, Silvio. Senhoras e senhores, no show de bola de hoje, totalmente dedicado a ele, Silvio Luiz. Senhoras e senhores, tutti mundi junti, estádio Giuseppe Meazza. Ô, seu Luiz. Agora tem outra estrela ali, lá. Ele que é. Nossa estrela. Não, eu não sou nada. É sim. Não me chama de nada, eu sou eu. Recado foi dado, entendeu? Pra mim. Mostra aquela foto lá. Lá vai ele, olho no lance. Confira comigo no replay. Foi ele.